Mateus capítulo 12, verso 1 ao verso 8, depois nós vamos ao verso 15, ao capítulo 15, também para ler do verso 1 ao verso 8. Duas partes aí do Evangelho de Mateus, capítulo 12 de 1 ao 8, depois capítulo 15, também de 1 ao 8. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 12, de 1 ao 8, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocente. E no capítulo 15, também do verso 1 ao verso 8, a Bíblia diz, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas, e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém. Vamos orar. A verdade tem esse poder de libertar. Fala conosco, ó Deus, revela-nos a tua vontade e transforma a nossa vida. E para que isso aconteça, eu quero ser um instrumento do Senhor, e para isso entrego a minha vida em tuas mãos, pedindo graça e misericórdia, e orando pela unção do teu Espírito, que ela esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra com poder, e ela chegue aos nossos corações. É o que te peço, orando com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, a gente, muitas vezes em pregações, fala à igreja, né? Já fiz inúmeras mensagens sobre a importância da unidade do corpo de Cristo. Essa manhã é uma manhã de celebração de ceia, e ceia é comunhão, comunhão é comum, união, nós com Deus, através dos elementos da ceia, Ele conosco, e uns com os outros. Esse é o propósito de Deus, e Deus fala sempre em sua palavra a favor da unidade. Jesus trabalhou pela unidade dos seus discípulos, a quem ele chamou, que eram pessoas diferentes, de origens diferentes, de profissões diferentes, de interesses diferentes, os reuniu, deu a eles missões, mas também falou com eles sobre unidade. Inclusive Jesus faz uma oração que está lá em João 17, a oração de Jesus por seus discípulos, e no versículo 11, ele diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam o quê, irmãos? Sejam o quê? Ninguém está lendo, só eu, né? Porque não está projetando, né? Oh, povo mal acostumado. Só eu estou lendo a Bíblia, né? Para que sejam um, como diz o Senhor. Então, o que ele está dizendo? Para que sejam um, assim como nós. Ele diz, eu e o Pai somos um. Lá em João 10:30 está escrito, também não vai projetar João 10:30, tá? Está escrito, eu e o Pai somos um. E aqui ele diz, orando pelos seus discípulos, que eles sejam um, assim como nós somos.
Então veja a importância que Jesus dá para a unidade da igreja, a importância que ele dá para esse relacionamento entre nós, a ponto de orar a Deus para que isso aconteça. Então somente essa unidade vai produzir um crescimento sadio para o corpo de Cristo. Um corpo dividido, como Jesus mesmo ensinou, um reino dividido não subsiste. Então é na unidade que a gente vai progredir, que a gente vai crescer e vai fazer a obra do Senhor. E essa unidade, ela não é conseguida apenas intelectualmente, mas ela é muito mais uma obra espiritual. Então é uma unidade de espírito, porque, como eu disse aqui, os discípulos eram diferentes, assim como nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas completamente distintas. Às vezes achamos um ou outro que pensa mais ou menos como nós, mas somos diferentes. Temos gostos, temos preferências, mas temos algo espiritual que nos une, que é o Senhor Jesus, que é único, que é Salvador, que é Pai de todos nós. Então essa deve ser a nossa unidade e esse deve ser o nosso propósito como cristãos, cumprir essa oração de Jesus que fez por seus discípulos, que hoje somos nós. Então eu creio que depois dessa pequena introdução, todos nós aqui devemos concordar com isso. Você concorda com o que foi dito aqui? Eu acho que a gente concorda, é algo que, sim, é verdade, pastor, temos que ser unidos. Para a igreja crescer, temos que estar juntos. Para que a obra avance, nós temos que trabalhar na nossa unidade. Eu creio que isso é um consenso. Mas se é um consenso, por que a gente às vezes tem tanto problema com unidade? Por que a maioria das igrejas tem problema com unidade? Na verdade, isso é um problema de qualquer grupo, né? Reuniu pessoas, daqui a pouco começam, mesmo que a reunião tenha um motivo, tenha um propósito, tenha algo em comum, daqui a pouco começam divergências, começam desentendimentos, começam desapontamentos uns com os outros. E na igreja, muitas vezes, isso também acontece. Apesar da gente saber, todo mundo, da importância disso, por que a gente tem problema com unidade? Eu respondo para você, porque nós somos pessoas boas, nós somos pessoas amáveis, nós somos pessoas mansas. É verdade isso, né? Vai dizer amém a isso? Mentira, gente. Isso aí é conto de fadas. Nós não somos pessoas amáveis, boas, nós não somos essas pessoas mansas. Não, é contra isso que nós lutamos. A nossa natureza é o oposto disso tudo. E a nossa transformação é que vai mudar isso tudo. Mas nós não somos assim. É por isso que mesmo numa igreja, nós podemos ter problemas de relacionamento. E tem gente que se escandaliza. Mas na igreja... A igreja é um grupo de pessoas também. Então é no clube, é na vizinhança, é em qualquer lugar onde reúna gente, vai ter problema. Porque nós temos essas características que não são tão bonitinhas como eu disse aqui. A gente não é assim tão bom, tão amável, tão manso. Não somos dessa forma. A nossa natureza não é uma natureza boa. Então nunca vai acontecer da gente se olhar e dizer... que pessoa maravilhosa, né? Talvez alguns tenham a ilusão e falem isso de si mesmos, né? Como é que pode alguém não se dar bem comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Nem me conta. Mas às vezes a gente cai nessa, né? Nesse engano terrível. Como é que alguém não gosta de mim? Como é possível alguém não gostar? Eu sou tão bom. Sou tão simpático, sou tão agradável, sou tão manso. Mentira. Por mais que às vezes você seja assim, você não é assim todo o tempo. Você não é assim 24 horas por dia. E algum dia alguém vai te pegar num dia ruim, né? E vai ver aquele ladinho que está escondido, que não é tão legal dessa forma. E isso certamente vai azedar o relacionamento e vai trazer problema. Então a gente não é aquilo que a gente pensa que é. A igreja, como qualquer outro grupo, não é um paraíso na terra, embora a gente tenha que lutar para que seja diferente. Daí a pregação,
Daí a mensagem de Deus para nós, para transformar a nossa vida, para refrear alguns comportamentos, né, para que a gente lute contra a natureza. Porque não é ficar andando aquela desculpa, todo mundo é assim, todo mundo faz isso, isso é normal. Isso é desculpa. A gente tem que lutar contra a natureza humana. E isso só é possível para o cristão porque Deus nos deu uma nova natureza. Mas que ainda convive, como dizia Paulo, com o velho homem, que precisa ser morto, extirpado da gente, que precisa ser subjugado por essa nova natureza que agora temos em Deus. Mas isso é um trabalho a ser realizado. Então nós não somos perfeitos, não somos tão bons assim. Pelo contrário, temos diversos defeitos e temos que aprender a enxergá-los. A gente às vezes só enxerga defeito nos outros. Como eu falei até ontem no sepultamento. Se você fizer uma pesquisa e disser assim, olha, aponte 5 qualidades do seu irmão, você vai levar 1 hora pensando para escrever alguma coisa. Agora, se eu te disser aponte 5 defeitos, você faz na hora. É mole fazer, apontar defeito é mole. Agora eu quero que você aponte defeitos seus. E eu aponte defeitos meus. Aí é que é mais difícil ainda, né? Porque a gente só vê qualidade. A gente só vê coisa boa na gente. Parece que o nosso espelho é viciado, né? É igual o espelho da bruxa malvada, né? Antes de surgir a Branca de Neve, só dizer, não, você é o mais bonito, você é o mais perfeito. Aí o dia que a gente ouve, não tem alguém mais bonito que a gente quer matar. A Branca de Neve vai ser morta por causa disso. Então, amados, a gente precisa aprender a identificar em nós essas coisas. Só que apesar de sermos quem somos e como somos, há uma vantagem muito grande para nós cristãos. Sabe qual é a vantagem? Deus nos ama. Nós não somos diferentes das demais pessoas do mundo, porque temos os mesmos defeitos, temos a mesma natureza inclinada para o mal. Mas como temos uma nova natureza, porque Deus assim nos deu e nos fez, recebemos também o amor de Deus, que Ele destinou a todos os homens, mas nem todos querem. Como diz lá João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que não é todo mundo que crê. Então aquele que não crê dispensa o amor que Deus designou a ele. Mas nós que cremos, temos o amor de Deus ao nosso lado. Que apesar de todos esses defeitos, e Ele conhece todos melhor do que qualquer um de nós, porque aquele que nos vê quando ninguém está olhando, Ele sabe todos eles, mas mesmo assim a Bíblia diz que Ele nos ama. Ele nos ama. Só que o mundo não é um mar de rosas. Apesar do amor de Deus, existe um personagem também contado na Bíblia, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E ele é real, e ele também conhece os nossos defeitos. Não porque ele seja onipresente como Deus é, mas você sabe que na Bíblia diz que quando Satanás caiu, levou 1/3 dos anjos consigo. Então ele tem uma rede de anjos malignos, muito grande, que tem uma comunicação mais rápida do que a internet. Ele não sabe tudo, ele não está em todos os lugares, mas tem sempre o representante seu em algum lugar, que está sempre à espreita nos observando. Da mesma forma que Deus vê os nossos defeitos, Ele também vê. E é exatamente nos nossos defeitos que Ele trabalha para nos destruir. Olha a diferença de Deus para Satanás. Uma delas, entre tantas, não é? Enquanto Deus veio dar vida, Ele veio trazer morte. Enquanto Deus veio para te dar nova vida, Ele veio para te manter nessa vida miserável, para te manter prisioneiro. E uma grande diferença é que Deus conhece todos os meus defeitos e assim mesmo continua me amando. Satanás também conhece os meus defeitos, só que ele faz o contrário, ele usa os meus defeitos para me derrubar. Tanto na presença de Deus quanto na presença dos homens. Para me envergonhar. O que Satanás queria quando tentou Jesus, desqualificá-lo como Salvador.
Para mostrar ao mundo, ele é mais um como vocês. Ele também cede se for pressionado. Se tiver com fome, ele também é capaz de fazer qualquer coisa para matar a sua fome. Então esse era o propósito de Satanás ao tentar Jesus. E é assim que ele trabalha na nossa vida com tentações o tempo todo, para simplesmente usar os nossos defeitos contra nós. Ele não usa as nossas virtudes. Deus não. Deus, ele conhece os defeitos, mas ele aproveita as nossas virtudes e investe nelas. Porque temos virtudes também. Qualquer pessoa tem defeito, tem virtude. Mas Deus faz isso. Satanás não. Satanás pega só os defeitos e usa os defeitos para nos envergonhar e apagar completamente as nossas virtudes e não deixar que elas sejam vistas por ninguém. E ele sabe quando nós somos orgulhosos, ele sabe quando nós somos violentos, ele conhece quando você diz eu não levo desaforo para casa, ele sabe o fofoqueiro que você é. Sabia disso? Uma fofoca que eu estou te contando agora. Satanás conhece as tuas fofocas todas. Sabe quando você fala mal das pessoas. Sabe quando você gosta de se fazer de vítima. Sabe quando você é culpado e coloca a culpa nos outros. Defeitos que eu estou citando aqui, poderia citar milhares deles, que nós temos e que ele sabe e enxerga e usa isso contra nós. Ele sabe que você é incapaz de ver os seus defeitos. Ele sabe e tudo isso ele vai pegar para usar contra você e para usar esses defeitos uns contra os outros. Ele é o maior promotor de discórdia que existe nesse mundo, irmãos. Porque é com os defeitos que ele vai nos jogar um contra os outros. Ele não joga com as qualidades. Se a gente visse só a qualidade dos irmãos, imagina assim, você olha para uma pessoa, você conhece essa pessoa, você convive com essa pessoa, então você sabe os defeitos dela. Sabe ou não sabe? Pelo menos alguns que são aparentes e visíveis e notórios, todos sabemos. Mas você também, pela convivência, deve saber um pouco das suas qualidades. Procura o que você acha. Tem algumas qualidades. Mas aí na hora do relacionamento, você vai olhar para os defeitos. E aí quando você se relaciona com alguém olhando para os defeitos, você faz aquele relacionamento pé atrás, né? Opa, já vou na barreira. Mas pensa bem, se a gente se relacionasse olhando as qualidades, até nosso olhar para a pessoa mudava. Quando chega uma pessoa cheia de defeitos, teu olhar já muda, você já franze a testa, você já fica indefensiva. Mas quando você olha para uma pessoa que você sabe que ela tem defeitos, mas só lembra das qualidades dela, você já dá um sorriso, você já se torna mais receptivo, né? Você já se torna mais amável. Independente se ela vai corresponder ou não, mas o teu pensamento para com ela já muda. E aí muda o teu relacionamento. Mas Satanás não permite, porque ele fica o tempo todo lembrando os defeitos que ele conhece, jogando uns contra os outros e sempre o tempo todo falando da gente e um jogando um contra o outro. E aí, amados, é isso que ele faz para que a gente não tenha um bom relacionamento, para que a gente o tempo todo esteja brigando, esteja se desentendendo, esteja querendo se separar, esteja querendo ir para cada um para um lado. Ele faz isso no casamento, ele faz isso na igreja, ele faz isso onde tem uma reunião de pessoas, porque ele é desagregador, não é? E a Bíblia vai dizer para nós, veja só em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, para você perceber como ele faz esse trabalho, está na Bíblia. Então, diz a Bíblia em Apocalipse 12, 10, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Quem foi expulso? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. A Bíblia chama Satanás de acusador dos irmãos. O prazer dele, o que é predileto para ele é ficar acusando o tempo todo. E ele tenta fazer isso diante de Deus. Você lembra da história de Jó? É um exemplo disso aqui. Ele diz, Jó é assim porque o Senhor é bom para ele. Tira tudo dele, vê se ele não vai ser ruim também. É aposta no mal, é aposta na queda.
É assim sempre que ele faz. A tentação é aposta na queda. Tenta ele para ver se ele não cai. Esfrega na cara dele para ver se ele não cede. É assim que ele faz. É assim que ele tenta o tempo todo. E acusa diante de Deus, mas também acusa para nós, sugerindo, fazendo a gente mudar a nossa maneira de ver o outro. Porque alguém errou comigo, agora eu vou olhar essa pessoa torto para o resto da vida. Isso acontece. Por mais que muitos digam, eu perdoei, mas fica aquela lembrança, e na hora vai sempre ficar um pé atrás, isso vai ruindo com os relacionamentos, vai atrapalhando, porque ao menor sinal, você já solta tudo. Tá vendo? Era isso que eu esperava de você. Só de você só podia sair isso mesmo. E assim que a gente vai transformando relacionamentos em coisas terríveis. Só que, como eu disse a você, Jesus também conhece todos os nossos defeitos. E a gente precisa aprender de que forma Jesus encara os nossos erros e os nossos defeitos e como ele defende aqueles que são seus. Enquanto Satanás é o acusador, sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele é o advogado. Sabia disso? Você já leu na Bíblia? Ele é o nosso advogado. Meu advogado, seu advogado. Satanás é o promotor, entre aspas, que o promotor não tem o objetivo de acusar, ele seria o promotor da justiça. Mas ele é o acusador. Só que Jesus é o advogado de defesa. De defesa de quem é culpado. Porque ser advogado de defesa de quem é inocente é até tranquilo. Porque você defende aquela inocência porque você crê nela. Mas conosco, Jesus sabe que nós somos culpados, mas ele nos defende, porque ele tirou a nossa culpa. Entende isso? Entende como é essa sistemática no reino de Deus? E ele defende os seus discípulos. E os dois textos que nós lemos aqui ilustram exatamente a atitude de Jesus contra os acusadores dos seus discípulos. Não sei se você percebeu isso enquanto a gente lia aqui os textos. Então, ele vai defendê-los nas duas ocasiões de atitudes impróprias que aqueles discípulos tiveram. E a gente precisa saber que esses discípulos de fato erraram. Veja só o que diz Mateus capítulo 12, o primeiro texto que lemos, no versículo número 1. Porque por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Então, o que eles estão fazendo é algo inadequado. É algo inadequado para aquela sociedade, para aquelas pessoas, para o povo no qual eles estavam inseridos, que guardavam o dia de sábado. Então, fazer aquilo seria escandaloso. Por isso chamou a atenção. Porque na religião vigente, da qual os discípulos eram a princípio adeptos, estavam eles descumprindo uma norma, estavam eles de alguma forma escandalizando. E da mesma sorte aconteceu aqui no capítulo 15, como a gente leu, no versículo número 2. E aqui está escrito: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem. Há uma transgressão, há uma regra. Não vou discutir se é de Deus, se não é, mas há uma regra. Então há um comportamento inadequado. O cristão hoje, a Bíblia diz que nós devemos cumprir as leis, devemos obedecer às regras estabelecidas. E então, se há uma infração a essa regra, deve haver uma punição, porque foi um erro cometido. E o que está acontecendo aqui é real. Eles fizeram algo que era inadequado, que era escandaloso e que não deveria ter sido feito. E aí, como nós reagiríamos numa situação dessa? Como é que nós reagimos quando algum irmão da igreja faz alguma coisa que não deveria fazer? Faz alguma coisa que não é da nossa convenção aqui fazer. Faz alguma coisa que nos escandaliza, porque não estamos acostumados com aquilo.
como é que a gente reage? Pensa bem, a maioria dos problemas da igreja acontecem por causa disso. Porque alguém pisou fora da linha. Porque alguém foi um ponto fora da curva. Porque o comportamento era um pouco escandaloso, porque a atitude não era da convenção, chamou atenção, fez algo que não deveria ter feito. E aí, o que a gente faz? A gente faz fofoca. O que a gente faz? A gente conta um para o outro. Você sabe o que aquele irmão fez? O irmão fez isso aqui, assim, assim. E aí você fala, não acredito. Fez mesmo? Foi mesmo? Puxa! E o que Jesus fez? É essa a lição que a gente tem que tirar desse texto. E o que eu faria, né? Eu sou pastor da igreja. Aí alguém chega aqui e fala mal dos meus diáconos, meus preciosos. Não sou Senhor dos Anéis, mas também digo preciosos. O que eu diria, né? Alguém fala, olha, o seu diácono estava fazendo isso e aquilo outro. Seu diácono estava lá naquele lugar. O seu diácono, qual é a iniciativa, né? Tem que resolver isso. Vou matar, vou capar, vou destruir. Não é assim que se faz? Não é assim a atitude? A gente já condena, a gente já despreza, já resolve da maneira mais fácil. O que Jesus fez quando alguém fala mal dos seus discípulos, mesmo quando tem razão? O que Jesus faz quando alguém fala mal de um filho seu, mesmo que essa pessoa esteja falando algo que realmente aconteceu? É essa lição que eu quero deixar para nós desse texto. No capítulo 12 que a gente leu, a Bíblia diz no versículo seguinte, o versículo 2, os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Está aqui a acusação prontinha. E o capítulo 15, no versículo 2, como nós já lemos aqui, só para relembrar, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem. Então ele está aqui, os dois estão acusando, baseados na lei, baseados numa diretriz, estão aqui trazendo uma acusação séria, porque foi feito algo que escandalizou. E aí o inimigo chega cheio de razão, o fariseu chegou lá, olha, todo mundo sabe que o judeu não pode fazer isso, eles estão lá fazendo. Todo mundo sabe e eles estão ali fazendo. O que é que o senhor vai fazer? O que o senhor tem a dizer? E aí é interessante a ação de Jesus. No capítulo 12, no versículo 3 até o 5 diz assim, mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então Jesus trouxe uma argumentação com base na palavra. Capítulo 15 agora, versículo 3 ao versículo 6 do capítulo 15. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa transgressão. Antes de explicar, apenas entendimento. Jesus usou, nos dois casos, a palavra. Quando Satanás veio tentar Jesus, o que Jesus usou? A palavra. É a palavra. Ele vai olhar para a palavra, ele vai responder com a palavra. Então Jesus disse a eles, que aqui está quem é maior do que o templo. Veja o versículo 6 do capítulo 12. Aqui está quem é maior do que o templo. E no capítulo 15, ali na segunda metade do capítulo, do verso 6, ele diz, assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então ele está dizendo, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que qualquer tradição.
E ele continua ainda hoje defendendo os seus discípulos da mesma maneira. Quando alguém se levanta contra nós ou fala mal da gente, ele aponta o dedo para esta pessoa, porque ele é o nosso advogado. Ele inverte a acusação. Nos dois casos, ele inverteu a acusação. A acusação veio e ele jogou de volta para aquelas pessoas. A acusação veio cheia de razão e ele diz: mas vocês transgridem, mas vocês não fazem, mas vocês dão desculpa para não fazer. Vocês têm argumentos que livram a cara de vocês, mas com os meus discípulos vocês querem ser extremamente rigorosos. E eu digo que eu sou maior do que qualquer argumento que vocês possam levantar. Queridos, isso mostra como age o nosso advogado. Como é bom ter o advogado. E aí eu queria te explicar só uma coisa. Não fique pensando que isso quer dizer que ele acoberta os nossos pecados. Que ele passa pano, como está na moda hoje, né? Principalmente se você vê a Rede Globo. Passa pano. Não. Ele não esconde, não acoberta. Ele defende, mas depois ele repreende no particular. Entendeu? Em público ele defende, mas no particular ele repreende. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ele ama. Ele ama, ele disciplina, mas diante de uma acusação ele defende. E a Bíblia mostra quantas vezes Jesus, em particular, deu uma bronca nos seus discípulos. No meio do povo, eles fizeram algo que não era para fazer, não entenderam, depois ele chamava no particular e dizia o que tinha que ser dito a todos eles, repreendendo os seus discípulos. Mas quem vai repreender é Jesus, não é Satanás, não é o fariseu e nem é o irmão da igreja. Nós não estamos aqui para repreender uns aos outros. Não. Nós podemos até mostrar a palavra, mas repreensão, isso não cabe a nós. E é por isso que há tanto problema de unidade. A gente confunde exortação com repreensão. Exortação é para levantar, repreensão é para bater. Exortação é para animar, repreensão é para jogar no chão. E a palavra de Deus é que é usada na exortação, para que você se apoie nela e para que você a use para o seu progresso, para melhorar. Então, o que é que Deus quer nos ensinar com isso? Deus quer nos ensinar o que Jesus disse aqui no capítulo 12, no versículo número 7. Olha só. Se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Para Jesus, os seus discípulos são inocentes, embora sejam culpados. Para Jesus, eu e você, cristãos verdadeiros, somos inocentes, embora sejamos culpados. Todos nós somos culpados dos pecados que cometemos. Eles não expiram nem caducam. Eles não prescrevem, como a pena do Lula. Tá bom? É para toda a vida. Ele fica para toda a vida. Nossos pecados não prescrevem. Então, eu sou culpado, mas ele me fez inocente. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí nos declarou inocentes. E isso é mantido por ele. E aí, por isso que ele diz, aqueles fariseus, aqueles religiosos, não são as pessoas da rua, são as pessoas de dentro da casa de Deus que vieram criticar. Não foram nem os da rua, foram os religiosos. E aí ele chama os caras e fala assim, se vocês tivessem entendido quando a palavra de Deus diz lá, misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifício, vocês não condenariam inocentes. Porque o que Deus está requerendo é misericórdia. E o que você está oferecendo é sacrifício. E assim tem muitos na igreja, que têm uma relação com Deus sacrificial. Eu venho à igreja, é o meu sacrifício. Eu dou o dízimo, é o meu sacrifício. Eu faço alguma coisa na igreja, é o meu sacrifício. Deus está querendo misericórdia. Se você sacrificar
e não obedecer não tem valor nenhum. Isso é feitiçaria, como diz Deus. Então eu preciso entender o que é misericórdia. E misericórdia é o que eu preciso. É o que você precisa. É o que todos nós precisamos. E Ele só me manda dar aquilo que eu preciso. Porque se eu não tiver misericórdia, Ele não terá misericórdia comigo. Por isso que Jesus foi tão enfático ao falar de perdão, dizendo que se eu não perdoar, Ele não me perdoará. Porque a misericórdia que eu necessito é a misericórdia que eu preciso aprender a dar. E o que Jesus está ensinando não é sobre desobedecer uma coisinha ou outra, embora Ele não aprove nenhum tipo de desobediência, nem acoberte, nem passe a mão em pecado de ninguém. Mas o que Ele está ensinando é o princípio da misericórdia. Que às vezes a religião nos tira, nos cega, essa religiosidade louca, tira da gente esse olhar da misericórdia. Porque eu só olho o defeito. E já que eu só olho o defeito, eu só vejo a acusação. Só que eu preciso lembrar que esse a quem eu acuso também tem um advogado, que é o meu advogado. E se eu o acuso, esse advogado também vai defendê-lo. E vai apontar o dedo na minha cara, como Jesus fez tantas vezes. Antes de tentar tirar o cisco do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Não foi o que Ele disse? Antes de tentar olhar o defeito dos outros, trata dos defeitos que você conhece e não toca neles. Trata dessas coisas que você acha que são menores da que os outros fazem, não é? Então, aos olhos de Jesus, nós somos inocentes. E o que Ele espera é que a gente use de misericórdia para com os outros. Você lembra da história do filho do bom samaritano? Em que Jesus surpreende aqueles fariseus contando essa história escandalosa de que um homem samaritano é aquele que vai atender ao que foi abandonado na estrada, ferido. Passou o sacerdote, passou o fariseu, passou o religioso todo, ninguém fez nada. E aí ele diz, quem é que ajudou? Quem é que foi o próximo daquele que estava lá caído? Aí o fariseu tem que dizer, sem meio coragem, tem que dizer, aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus disse, agora você aprendeu, faz a mesma coisa. Eu não quero saber o teu título de fariseu. Eu não quero saber do teu título de crente. Eu quero saber se você é misericordioso com as pessoas. Se você olha com um olhar de misericórdia. Se você olha com bons olhos. Ou se todo o teu olhar é de crítica, ou se todo o teu olhar é para desqualificar, achando que só você está qualificado, achando que só você é o cumpridor da lei. Como aquele fariseu que orava ao lado de um publicano e batia no peito, como a Bíblia diz, né? O publicano dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. O outro dizia, graças te dou, Senhor, que eu não sou igual a esse desgraçado. Né? É o que a gente está fazendo, irmãos. E é isso que acaba com a unidade da igreja. Enquanto a gente fizer isso, nós estamos nos colocando contra Jesus. Quando você fala mal de um filho de Jesus, você está chamando o advogado dele para defender ele e acusar você. Tome muito cuidado com quem você acusa, porque senão você se torna o que disse Jesus também lá no capítulo 15, no versículo 7 e no versículo 8. Ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipócritas, é isso que ele chama. É assim que ele vai te chamar. Se ele vê você assim, tão rigoroso com os outros, tão condescendente com você mesmo, ele vai dizer, você é hipócrita. Tua religião não serve para nada. As coisas que você faz para a igreja, o dízimo que você dá, as frequências que você tem, isso não serve para nada. Porque você não aprendeu misericórdia, quero, e não sacrifício. Você se tornou um religioso hipócrita. Ele faz isso por nós e porque qualquer um de nós que falar contra ele, contra Jesus e contra o irmão e contra aquele que Jesus defende, será certamente repreendido por Jesus. Jesus não deixa quieto, irmãos. Falaram dos discípulos dele, ele veio e pá! Na palavra, botou o dedo na ferida daqueles homens. Na palavra, disse para eles, vocês são hipócritas.
Porque quando Davi foi lá e comeu, ninguém falou nada. Quando o sacerdote viola o sábado, está tudo bem. E aí ele vai dizer também para eles o que eles não estão fazendo. Vai falar a respeito disso com eles, mostrando que essa tradição é só humana. Mostrando ali, não lava a mão, não faz isso, não faz aquilo. Vai ser repreendido por Jesus. E ele vai fazer isso sempre que precisar, ele não vai se calar. Você lembra quando ele perdoa a mulher adúltera? O que ele diz para quem está ali louco para jogar uma pedra nela? Tá bom, quer apedrejar, tudo bem, quem não tiver pecado, atire a primeira. Isso não perdoa, não faz vista grossa contra o pecado da mulher. Ele não está acobertando o pecado, porque depois ele diz à mulher, vai e não peques mais. Jesus não acoberta, não confunda essa mensagem na tua mente. Jesus não acoberta pecados, mas aos seus ele defende. Por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus, talvez você encontre prostitutas, meretrizes, mas não encontre um fariseu. Talvez lá você não encontre nenhum religioso. Jesus fala, Jesus abre a boca e expõe, e mostra na palavra. Aqueles que estavam lá preocupados com lavar a mão, ele fala, e vocês o que fazem? A Bíblia manda honrar pai e mãe, vocês não honram. Aí diz o quê? Não, o que eu tinha que dar para meu pai e da minha mãe, eu dou como oferta ao Senhor. Ele falou, você desonra o pai, desonra a mãe, desonra o Senhor, você faz tudo errado. Jesus fala. A única vez em que Jesus se calou foi quando a acusação foi contra ele. Você lembra disso? Quando acusaram Jesus, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. A acusação contra ele, ele não falou. Ele não disse nada. Por isso a Bíblia diz, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Teve a oportunidade de se defender diante de Pilatos, diante de todos que o acusavam, não abriu a sua boca. Talvez a gente precise aprender mais assim com Jesus. Defender os outros e não se preocupar com a nossa defesa. Essa é uma lição que ele nos dá. Amém? Nós vamos participar da ceia e nós vamos lembrar disso. Pai, muito obrigado por nós estarmos na tua casa e podermos ouvir a tua palavra e aprender com ela. Nos ensina, Senhor, para o bem dos relacionamentos na tua igreja, em qualquer lugar que nós estejamos. Que nós sejamos tardios em pronunciar alguma acusação, em falar, em fazer algum juízo, Pai. Que a gente aprenda a defender como o Senhor defende. Que a gente não seja parte da turba de acusadores, Pai. Nos ensina, Senhor, a praticar misericórdia. Nos ensina, Deus, a dar aquilo que nós tanto precisamos do Senhor. Tua misericórdia sobre nós, tua graça, que nós não merecemos, Pai. Nos ensina a ser assim, pessoas misericordiosas. Deus, em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo essa manhã, o coração de todos nós, e que a tua palavra mude o nosso comportamento. E se nós fizermos assim, ao invés de ficar com o pé atrás em relação ao outro, nós nos aproximaremos mais, nós seremos mais unidos, nós teremos mais unidade na igreja, Pai. Promove isso, porque é por isso que o Senhor tem orado, pela unidade dos teus discípulos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.